A paz de Deus a todos, Leão CCB aqui. Primeiramente quero agradecer a todos os inscritos do canal. Quem ainda não foi inscrito, por favor, se inscrevam e ajude o canal a crescer. Hoje eu vou fazer, um vídeo. O anterior estava bom, né, não havia problema nenhum com o anterior. Porém, porque algumas pessoas pediram, eu vou refazer num tom mais brando. Lá eu rugi muito, eu rugi que nem um leão. Então aqui eu vou fazer num tom mais brando, uma crítica mais branda, né? Para atender, não que estava errado, não havia nada de errado do ponto de vista legal. Mas, vamos lá, vamos fazer a análise do pastor Martinez da Batista, aí que ele faz uma análise errada sobre um termo, né, ali que aparece nas cartas do Luiz Francisco, e também um comentário que veio aqui numa página minha do Instagram. O Leão CCB irá de uma tacada só. Nós vamos refutar Martinez e esse comentário que veio na minha página pessoal. Segue o vídeo. Ele pegou um dos meus livros que eu tinha aqui, porque eu tinha dois, eu dei um de presente pra ele, porque o Itamar me mandou esse aqui que é atualizado. E ele foi, adiantou-se na leitura. Aí ele mostrou algo que eu fui conferir aqui, eu achei bombástico, mas bombástico mesmo. Ou seja, por este livro aqui, nós podemos constatar que desde a década de 60 ou de 50 pra cá, 59, então desde 1959, então década de 50. Desde a década de 50 pra cá, Luiz Francisco ainda estava vivo, e nós já vamos observar aqui neste livro a degeneração da instituição, desde aquela época. Parece que o próprio Luiz Francisco, fundador da instituição, profetizou o que ia se tornar a congregação cristã. Então, fica ligado que eu vou ler pra você aqui, vou te mostrar algo. Além do Martinez, que quer apanhar um pouco na argumentação, a gente tem esse indivíduo aqui que vem na minha parte. Estou protegendo a identidade dele, tá? Então, tem uma carta aqui do Luiz Franciscão chamando a CCB de seita. E aí, vamos ver? Então vamos entender o contexto desse documento de 1959, né? Que é sim de autoria do Luiz Franciscão, ainda que não tenha a assinatura do Luiz Franciscão, é de autoria dele, tá bom? A questão ali começa desde 1939, tá? Tem uma carta desde 1939, tem todo um contexto que vai ser explicado inclusive numa live. Nós teremos segunda, dia 13, aqui com um historiador chamado Emildo Coutinho, tá? Ele vai explicar certinho essa questão aí. Mas assim, de uma forma bem simples, para vocês entenderem. Luiz Franciscão era contra uma diretoria. Como é que ele entendia diretoria? Que ele via lá nos Estados Unidos. Era um conselho de presbítero que formava pregadores. Então, ali eles formavam pregadores, pessoas para pregar. Isso ele era contra. Ele até diz, tá na carta inclusive, que isso sufocava o Espírito Santo. Então ele é contra. E tá chegando muita coisa lá no ouvido dele lá nos Estados Unidos, né? E ele faz essa carta admoestando os irmãos a não formarem essa diretoria, tá? Então, vou ler aqui rapidinho. Então, Franciscão, ele era contra essa questão de diretoria, de você formar um conselho de diretoria no sentido de você formar um conjunto de presbíteros para formar pregadores, porque isso ele combateu bastante lá nos Estados Unidos, né? E ele não queria que isso acontecesse aqui no Brasil. O Franciscão entendeu que uma organização dessa maneira de formar pregadores iria sufocar o Espírito Santo. Então ele pede em 1959 para que resolvesse esse assunto. Nessa época, muitos documentos já foram feitos, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Então veja bem, Franciscão não era contra uma organização no ponto de vista institucional, porque a igreja já estava se institucionalizando, ele estava participando. Então não era questão de uma organização institucional. A questão dele ali era contra uma diretoria no sentido de formar pregadores, tá? Tem até um trecho, inclusive eu vou colocar a carta aqui. A carta é fácil de encontrar, tem na internet. Qualquer um pode achar e tá na internet, tá? É fácil de você encontrar essa carta de 1959. Eu vou ler aqui rapidinho. Então, a diretoria substitui o Espírito Santo, portanto, que tornou-se uma seita, uma ditadura. Então, na visão de Franciscão, você ter uma diretoria no sentido de formar pregadores é uma seita. É engraçado o Flávio Martinez
ele usar essa carta porque, de acordo com esse pensamento do Luiz Francisco, a Igreja Batista é uma seita. Você tem que ser formado para pregar lá. Eles formam pregadores lá. Então, de acordo com o Francisco, a Igreja Batista, a ideia dele é uma seita. Ele tá chamando de seita exatamente isso. Aí ele tá querendo ridicularizar, falando que Francisco pregou o futuro da congregação. Mentira, né? Ele errou. Você tá errado, meu caro, tá bom? Então, sim, Francisco, ele estava se referindo à congregação naquela carta, sim. Francisco estava se referindo à congregação, porque ele temia que, assim como nos Estados Unidos, formasse essa diretoria aqui que eu acabei de falar com vocês, que desse certificado para pregar, tá? Então, dois assuntos resolvidos e refutados, tá? A gente já entendeu o que é seita aí, não é a congregação que está no Brasil. Não queria que ela se tornasse uma seita como algumas igrejas aí que formam pregadores aí. É interessante eles usarem essa carta, é um tiro no pé deles. A carta, tá, pessoal? Aqui tá meio ruinzinha, tá? O trecho que eu falei aqui, né? Aqui é o artigo 8 aqui dessa carta, tá? É de 1959. Vocês conseguem achar isso daí na internet, tá? Tem vários cantos na internet. Só colocar essa carta de 1959. Tem um monte de falastrão aí da internet. Então aqui, ó, o trecho 8 aqui, né? A diretoria substitui o Espírito Santo, portanto tornou-se uma seita, uma ditadura. Que ele era contra essa ideia de formação de pregadores, né? Então o nosso querido Martinez pertence a uma seita. A congregação não. Nós não temos formação de pregadores lá. Nós acreditamos na divina revelação da palavra, tá? Não tem formação de pregadores. Chora mais, Martinez, chora mais. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.